O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou que mesmo com o aumento da taxa de juros, a remodelação do Plano Safra é uma determinação do presidente Lula e deverá ser estimulante. O André Anelli traz os detalhes para a gente, porque o ministro já prevê que essa realidade seja possível a partir do meio do ano, Anelli. Exatamente, David. O governo federal vem aumentando as discussões em torno do Plano Safra, que deverá ser divulgado em junho. O objetivo principal é promover um cenário favorável para o agronegócio produzir mais, para que o preço dos alimentos caia internamente. O ministro da Agricultura se manifestou pela primeira vez depois da nova alta na taxa básica de juros, que interfere diretamente no Plano Safra, porque faz com que o crédito para custeios e financiamento fique mais caro. Fávaro disse que, mesmo assim, espera lançar condições consideradas estimulantes pelo governo. Essa é uma grande dificuldade. Nós sabemos da alimentação orçamentária, da responsabilidade fiscal, mas que, e como já ocorreu nos 2 primeiros anos desse mandato do presidente Lula, prioridade total para que os planos Safra sejam cada vez mais estimulantes aos produtores. Então, mesmo com a dificuldade do aumento da Selic, foi determinação do presidente Lula para que a gente construa um novo plano Safra, tanto para a agricultura de médios e grandes produtores, mas principalmente para pequenos produtores, cada vez mais estimulantes na produção de alimentos. É um desafio, mas nós vamos trabalhar para que isso se torne realidade no lançamento lá em junho. O presidente Lula também comentou a alta no preço dos alimentos. Repetindo o mesmo discurso já disseminado pelos ministros, Lula afirmou que não vai tomar nenhuma medida contraditória para atingir o objetivo de frear a inflação no prato do brasileiro. Eu não tomarei nenhuma medida daquelas que são bravata, sabe? Eu não farei cota. Eu não coloquei helicóptero para viajar à fazenda e prender boi, como foi feito no tempo do Plano Cruzado. Eu não vou estabelecer nada que possa significar o surgimento de mercado paralelo. O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte: é aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso, a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. A principal medida descartada pelo presidente Lula nos últimos dias para baratear os alimentos foi a substituição dos prazos de validade nos alimentos por uma metodologia que é amplamente usada no exterior, mas que sofre preconceito e resistências ideológicas sem justificativa aqui no Brasil. É a adoção do Best Before, equivalente a consumir preferencialmente até certa data. Essa alternativa foi sugerida pelos empresários do ramo dos supermercados para aumentar o tempo de venda dos produtos sem colocar em risco a saúde pública, já que o alimento verdadeiramente sem condições de consumo continuaria sendo descartado. Apesar de a medida já ser adotada nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e na União Europeia, aqui no Brasil, essa medida é considerada heterodoxa pelo governo. David. Tá certo, André Anelli, muito obrigado pelas suas informações. Bom, vou passar para o nosso time então, fazer as análises. O Lula, declarando que não vai formar nenhum mercado paralelo, Dora Kramer. Pois é, ele não quer resgatar lá, trazer aquela memória daquele plano, porque quando ele fala em mercado paralelo, ele está falando do plano cruzado, tá certo? O José Sarney, presidente Sarney, aquele plano de congelamento de preços, aquilo deixou uma memória muito ruim no país. Então, por isso, principalmente depois que o ministro Rui Costa falou em intervenções, faremos algumas intervenções, isso pegou mal porque, claro, que remeteu a essa questão de intervenções, de baixar preço, tabelando preço, coisa que não deu certo no passado. Então, o governo quer sair, não quer nenhuma conversa sobre essa história que remeta a planos fracassados. É preciso que ter o seu próprio plano, que por enquanto não está claro. O presidente diz, vamos tratar com muito carinho. O que é tratar com muito carinho? Não quer dizer nada, né?
vamos investir na produção futura, não sei o que, isso também é algo que tem resultado a longo prazo. E coisas também para darem resultados imediatos seriam as tais das medidas heterodoxas que o governo, muito acertadamente, não quer tomar. Então a coisa fica numa sinuca, porque qual é a realidade? O governo acordou tarde para a questão da inflação, né? Não deu pelota para todo mundo não, o pessoal da economia dizendo que, olha, isso não vai dar certo, essa opção pela gastança não vai dar certo, é preciso apostar no equilíbrio de fiscal, porque isso gera confiança, gerando confiança, você não tem, diminui a questão do dólar, o dólar é inflacionário, tudo isso foi dito, o governo não deu pelota. Então, agora que acorda tarde, é preciso tentar segurar a onda no discurso, mas medidas efetivas, elas não têm um efeito imediato. Medidas corretas, né, como essa que o governo não quer tomar, quer sair dessa história de medidas heterodoxas. Isso vai levar tempo. Agora, Vilela, o governo pretende continuar com as reuniões sendo realizadas, né? Até a gente viu o Fávaro falando que vai continuar com as discussões quanto às tratativas dos alimentos. É importante, claro, dialogar, ouvir o que os setores têm a dizer, propostas que eventualmente podem ser apresentadas. Nesse ponto faz parte realmente, esse tipo de diálogo é bem-vindo. Agora, na linha do que a Dora estava colocando, eu fiquei imaginando uma questão. Você vê como quando se passa a bola para alguém que é do ramo, que realmente sabe fazer o discurso, pode até estar um pouco fora de forma em alguns aspectos, mas o presidente Lula conseguiu matar no peito e dar uma explicação muito mais convincente do que 3 ou 4 ministros tentaram fazer na semana passada e acabaram se contradizendo. Na tentativa de um tentar consertar o que o outro falava, acabaram se contradizendo. Agora chegou o presidente e vem com a sua habilidade, muitas vezes dando ali uma escorregada, uma passação de pano aqui, outra colar, mas com muito mais habilidade, deu conta do recado e passou o recado que deveria ser dado pelo governo desde o princípio, que não vai haver nenhum tipo de medida onde o governo coloque as digitais para forçosamente segurar o preço dos alimentos.